Boa tarde, gente. Mais uma análise de questão do ENAD para nos prepararmos melhor para o ENAD desse ano. E hoje a questão discursiva 3 do ENAD de 2017. Os motores CC são usados em diversos dispositivos, tais como brinquedos infantis e manipuladores robóticos industriais. A relação entre a tensão aplicada na armadura e o ângulo de rotação do motor pode ser modelada como um sistema linear invariante no tempo, dado pela seguinte função de transferência. G de S é igual a K sobre S tal S mais 1. Para o controle de posição do motor descrito, considere o sistema com realimentação unitária representado na figura a seguir. Nesse contexto, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Considerando KC igual a 1, calcule o erro estacionário para uma entrada do tipo rampa unitária. Considerando a ação integradora, isto é, KC igual a 1 sobre S, calcule o erro estacionário para uma entrada do tipo rampa unitária. Essa questão tem duas formas de resolver ela. Um jeito simples, mas que vai exigir mais da nossa memória, decorar mesmo, e um jeito com equacionamento. A gente vai considerar aqui hoje as duas formas. Esse é um exercício para analisarmos o comportamento de um sistema linear sob determinadas condições de entrada. Para facilitar o equacionamento, vamos passar a chamar a saída de Y, a saída do sistema, a entrada do sistema de U, o erro nós vamos chamar de E, que é o resultado de U menos Y, a equação 1, o G de malha aberta que nos foi fornecido, a equação 2, é K sobre S, abre parênteses, tal S mais 1, fecha parênteses. E o G de malha fechada, que é a equação 3, é a relação da saída sobre a entrada. Tendo definido essas três primeiras equações, podemos definir a equação 4, que é a saída Y, como resultado de blocos em série. Os blocos em série são KC e GMA. E o bloco KC recebe como entrada o erro. Então, Y vai ser o erro, que já foi definido na equação 1, vezes KC vezes GMA. Fazendo uma distributiva, propriedade distributiva, temos que Y é igual a UKC-GMA menos YKC-GMA. É necessário, devido à equação 3, que temos uma relação de Y sobre U, que isolemos essas duas variáveis, Y e U. Então, eu preciso fazer um arranjo matemático para que eu consiga obter a equação 5. Ao colocar y em evidência, eu tenho que y multiplicará 1 mais KC-GMA, de um lado da igualdade. E do outro lado da igualdade, eu continuo com o KC-GMA inalterado. Dividindo y sobre u, então o que me resta é KC-GMA sobre 1 mais KC-GMA. Ao substituir a função de malha aberta, equação 2, na equação 5, eu consigo realizar uma redução para que eu obtenha a equação 6, que é a minha equação final G de malha fechada, Y sobre U. Essa equação 6, eu vou utilizá-la para calcular o erro.
pois vamos lembrar aqui que o que foi perguntado nessa questão é o erro, não a saída y, e nem a função de malha fechada, o g de malha fechada. Então temos que, ao isolar y, eu tenho a equação 7. Retomando a equação 1, eu vou substituir y nessa equação, para obter a equação 8. Então, o erro é igual a u menos o y que foi obtido na equação 7. Com a equação 8, eu posso fazer uma propriedade matemática para isolar o u. Dessa forma, eu tenho uma equação do erro com relação às variáveis s, tal e k definidas na equação 9. Somente agora eu vou usar a informação da entrada que me foi fornecida. É uma entrada do tipo rampa unitária. Essa tabela bastante útil, de transformadas bastante comuns, nos fornece que, para uma entrada rampa unitária, ômega-t é igual a t, temos que sua função no domínio da frequência é 1 sobre s ao quadrado. Sua f de s é igual a 1 sobre s ao quadrado. Então, eu posso definir isso como minha equação 10. A entrada u é 1 sobre s ao quadrado. Ao substituir a equação 10 na minha equação 9, que é a equação do erro, eu obtenho a equação 11. O objetivo dessa questão A é calcular o erro estacionário. Erro estacionário pode ser entendido como o erro após a estabilização do sistema. Não é o erro transitório, nem o erro instantâneo. Então, é após a estabilização do sistema. Eu não posso afirmar que esse sistema estabiliza depois de 2 segundos, depois de 100 segundos, nem depois de meio segundo. Eu não tenho as constantes de tempo dele. Mas eu posso afirmar que, sendo o sistema estável, ele vai se estabilizar num tempo infinito. Logo, eu posso aplicar, então, o teorema do valor final para calcular o erro estacionário. O teorema do valor final nos diz que o limite de uma f de t com t tendendo ao infinito é igual ao limite de sf de s com s tendendo a zero. Diante disso, a equação 11, onde eu equacionei o erro, a gente aplica o limite com s tendendo a zero sobre ela, resultando na equação 12. Essa equação 12, ao fazer os arranjos necessários, primeiramente, eu tenho s multiplicando 1 sobre s ao quadrado. Logo, eu terei 1 sobre s. E depois, eu tenho 1 sobre s fora do parênteses e s em evidência no numerador dentro do parênteses. Também posso fazer um corte aqui, de s com s. S no numerador, s no denominador. O que me resta é limite de tal s mais 1 sobre s tal s mais 1 mais k com s tendendo a zero. Eu não consigo mais fazer cortes na minha equação. Então, o que me resta é fazer a tendência de s a zero. Isso vai nos dar 1 sobre k como resposta. Então, para calcular o erro estacionário para uma entrada do tipo rampa unitária, considerando kc igual a 1, esse erro estacionário é igual a 1 sobre k, aquele mesmo k lá da equação do sistema em malha aberta. Esse foi o jeito equacionado de resolver a equação, de resolver a questão. Já o jeito simples, mas que demanda muito de nossa memória,
é a gente lembrar dos tipos de sistemas. Há uma classificação desses sistemas de controle que é com relação à quantidade de polos na origem. Um sistema do tipo 0 não tem nenhum polo na origem, do tipo 1, um polo na origem, e assim por diante. Isso nos dá uma simplificação muito grande nesse tipo de pergunta. Por quê? Por exemplo, o sistema do tipo 1, que tem um polo na origem, ele vai ter um erro estático de velocidade, ou seja, um erro para entradas rampa, em forma de rampa, que vai ser sempre igual a V0 sobre K. Se a rampa for unitária, V0 é igual a 1. Então, o erro estático para sistemas do tipo 1, entrada tipo rampa, unitária, é sempre 1 sobre K. Todo aquele equacionamento que nós fizemos é mais para provar essa afirmação. E aqui eu incluí uma tabela retirada do livro Controle Essencial, que é muito útil nesse tipo de situação. Quem tiver a memória boa e conseguir memorizar pelo menos algumas dessas equações, é muito bom para fazer esse tipo de questão. Mas a gente tem o recurso matemático para fazer também. Então, um sistema do tipo 0, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, o 3 é o que tem 3 polos na origem. Como seria o erro estático desses sistemas para uma entrada degrau, para uma entrada rampa e para uma entrada parábola? Kg é o ganho natural do sistema, na nossa questão era chamado somente de K, e eu tenho x0, v0 e a0 como os ganhos das entradas. Se a entrada for unitária, esses ganhos são iguais a 1. Diante disso, nós vamos resolver a questão B, a letra B, somente usando essa tabela. Mas eu gostaria que vocês fizessem como um exercício da equação, por equacionamento, igual nós fizemos com a letra A. Acho que com o que foi demonstrado lá na letra A, vocês conseguem fazer a letra B. Bom, um erro estático de velocidade para sistemas do tipo 2 é igual a 0, segundo a tabela que acabamos de consultar. Essa é a resposta curta para a letra B, mas eu espero que vocês façam a resposta longa para exercitar esse tipo de situação.